Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, paz e bem. Você está no canal Crescendo na Fé. E hoje vamos refletir brevemente o Evangelho do dia. Hoje que é 22 de junho de 2025. E o Evangelho se encontra em Lucas, capítulo 9, versículos do 18 ao 24. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, deve ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Interessante hoje o diálogo de Jesus com seus discípulos. Olha, o que o povo lá fora pensa a meu respeito? E os discípulos vão responder: olha, cada pessoa fala uma coisa, mestre. Cada um diz uma opinião. Uns vão falar que o Senhor é Elias, alguns dos profetas que ressuscitou. Cada um tem um ponto de vista. Então, num primeiro momento, Jesus queria saber o que o povo lá fora pensava a seu respeito. Agora, num segundo momento, Jesus vai intimar: olha, e vocês que caminham ao meu lado, vocês que estão dia a dia comigo, vocês que experimentam da minha realidade, vocês que são íntimos, o que vocês pensam? Quem sou eu para vocês? Que pergunta interessante, que pergunta profunda, não é verdade? Quem é Jesus para nós? Quem de fato é Jesus? Essa resposta não pode ser medida apenas pelo que aprendemos na catequese, nos livros, mas a resposta precisa ser fruto de uma experiência também muito pessoal. Quem é Jesus para mim? Como percebo Jesus na minha vida? A pergunta de Jesus não é porque ele quer saber a opinião das pessoas, no sentido para alimentar o seu ego, no sentido de vaidade, de carência, nada disso. É por uma razão muito simples. A forma como eu enxergo as pessoas, as coisas, vai determinar a forma como eu me relaciono com essas pessoas, com essas coisas. Veja, a forma como eu te vejo, te percebo, determina a forma como eu vou me relacionar com você. Qual é a imagem que eu tenho de você na minha mente? Percebe? Então, a forma como eu percebo Jesus
determina a forma como eu me relaciono com esse Jesus. Será que eu percebo Jesus como um santo, ou um milagreiro, ou um mágico, ou como alguém que vai resolver todos os meus problemas? Ou será que eu percebo Deus, Jesus, como alguém castigador, que está ali sempre de olho em mim, pronto para me reprimir, me castigar? Olha, Deus castiga. Ou será que eu percebo Deus como meu Pai, que me ama? Percebo Jesus como meu irmão, meu companheiro de vida, de jornada, aquele que caminha comigo, aquele que me ajuda realmente a fazer uma boa caminhada nesse mundo, uma boa experiência de Deus nesse mundo. Quem é o Espírito Santo para mim? É a força de Deus dentro do meu coração que me impulsiona, que me motiva a ser a cada dia uma pessoa melhor, a cada dia. O ser humano sempre em construção, né? Nós sempre estamos aprendendo uns com os outros, aprendendo, ensinando. Somos seres em construção, sempre aprendendo, sempre aperfeiçoando, progredindo, melhorando. Então, com Jesus nós vamos aprendendo a ser pessoas melhores a cada dia. A conversão é um processo diário. Não existe ninguém convertido 100%. Nós somos humanos, portanto falhos e limitados. A conversão é um processo, a conversão é um caminho diário. Todos os dias nós precisamos melhorar um pouquinho, sempre melhorando, um pouquinho mais. O importante é nos manter sempre a caminho, conscientes de que nós somos seres em construção. Estamos sempre precisando de converter alguma coisa na nossa vida, corrigir alguma coisa na nossa vida. Nós sempre precisamos aprender, sempre aprender com Jesus a ser cristãos melhores, sobretudo seres humanos melhores. A nossa fé deve nos levar a ser pessoas melhores, seres humanos melhores. Não melhores do que os outros, mas melhores para servir os outros, servir a família, a igreja, a sociedade. Ser instrumentos de paz, não de ódio, de fake news, instrumentos de paz e bem, sinais do amor de Deus. Onde estivermos, sinais que apontam para o amor de Deus. E Simão Pedro vai dar uma resposta tão profunda, tão bonita. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Salvador, Tu és o Redentor, Tu és aquele que dá sentido à nossa vida, à nossa caminhada, à nossa missão. Apesar dos desafios, das arbitrariedades, dos sofrimentos, Tu és o Cristo, nosso companheiro de jornada. Não estamos sozinhos, mas o Senhor caminha ao nosso lado, nos toma pela mão, nos fortalece e nos leva a seguir em frente, lutando por um mundo melhor. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar a cada um de nós. A forma como enxergamos esse mundo, as pessoas, nos relacionamos com este mundo, com as pessoas. Podemos mudar a nossa realidade. Jesus vai advertir, olha, não contem para ninguém sobre isso, que eu sou Cristo. Jesus ali sempre discreto, fugindo dos holofortes, dos aplausos, porque Jesus tinha consciência da sua missão. Isso basta, isso importa. É isso que importa. Não ser aplaudido, receber likes. Não. É a consciência de quem sou. É a consciência do que estou fazendo, onde quero chegar. Essa consciência
que basta. A minha consciência diante de Deus, a consciência de que Deus deseja, aprova o que faço, a minha vida, as minhas atitudes. É isso que importa de verdade no fim, né? Portanto, a grande lição do Evangelho deste dia é esta: Jesus é nosso Senhor e Redentor, que nos ajuda a caminhar nessa vida com alegria, esperança e coragem, mesmo diante das adversidades. Não estamos isentos, livres dos problemas. Somos humanos, estamos neste mundo, sujeitos à doença, às decepções, às dificuldades, mas o importante é saber que o Senhor caminha conosco, o Senhor caminha ao nosso lado. Esta certeza da presença amorosa, misericordiosa de Deus em nossa vida, em nossa história. Jamais estamos sozinhos. O amor de Deus nos consola e conforta. O amor de Deus preenche o nosso coração, a nossa vida. O que importa de verdade é isso. Saber que somos muito amados e queridos por Deus, que é Pai, que é amor. Deus não tem amor. Deus é o próprio amor, a fonte do próprio amor. Apesar dos nossos pecados e limitações, Deus nos ama, sempre acredita em nós, continua apostando em nós, porque o amor não desiste, mas insiste. Deus que é amor e que nos ama, quer que experimentemos esse amor, nos sintamos amados e que expressemos este amor na relação uns com os outros. Ele que nos ama e cuida de nós, espera que também nós nos amemos uns aos outros com verdadeiro amor e caridade e cuidemos uns dos outros. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos ensine a viver a dinâmica do amor, que dá sentido à nossa vida, à nossa existência nesse mundo, à nossa história. Amar como Deus nos ama. Um forte abraço, deixe aí o seu joinha, o seu like, compartilhe com seus queridos e vamos juntos aprender, vamos juntos caminhar, vamos juntos crescer na fé. Forte abraço.